Que todas as bênçãos que estão presas, que estão atrasadas, que estão retidas, bloqueadas, que elas sejam despejadas de uma vez por todas sobre a sua vida. E que esse vídeo traga luz para o seu entendimento. Nesse vídeo, você irá entender o que ocorre no mundo espiritual quando oramos e quando jejuamos. Assista a esse vídeo até o final, pois ele traz uma revelação poderosa que pode mudar sua vida se você aplicar o que falaremos aqui. As pessoas nem imaginam que há uma relação entre o que fazemos com o corpo físico e o que ocorre no mundo espiritual, mas a Bíblia nos dá esse entendimento em diversas passagens e deixa claro que há sim uma relação entre o físico e o espiritual. Para entendermos essa relação, iremos focar nesse vídeo em duas passagens principais que mostram de forma nítida essa incrível relação do físico e do espiritual em nossas vidas. No vídeo de hoje, o que ocorre no mundo espiritual quando jejuamos e oramos. Em Êxodo capítulo 17 e versículo 8 a 11, diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolha homens e saia, lute contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, lutando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Nessa passagem, Moisés vai junto com Josué para a batalha contra os amalequitas. Porém, enquanto Josué e os soldados de Israel lutavam no vale, Moisés estava posicionado sobre o monte com suas mãos erguidas para o céu, como vimos no versículo 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Houve um momento em que Moisés não aguentava mais ficar com as mãos erguidas, pois a batalha durou muitas horas, e Moisés teve que contar com o apoio de Arão e de Ur para sustentar suas mãos em direção aos céus, pois esse ato era determinante para a vitória ou a derrota de Israel. Isso nos mostra que esse ato físico de Moisés fazia com que o sobrenatural de Deus agisse naquela batalha, fazendo com que o povo de Israel estivesse ganhando a batalha no mundo invisível por conta das mãos erguidas de Moisés em direção aos céus. Você pode pensar, bom, se Deus vai vencer a batalha, ele simplesmente pode estalar os dedos e acabar com tudo. Mas nesta passagem, Deus nos mostra que para haver a ação de Deus em nossas vidas, primeiro nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra para que então Deus faça a parte dele nos céus. Logo, Deus começa a agir quando nós terminamos de fazer a nossa parte aqui na terra. Nessa história, a parte de Moisés era estar no monte com as mãos erguidas em oração durante toda a batalha, e Deus só fazia o povo de Israel ganhar enquanto Moisés cumpria a parte dele. Esse ato simbolizava uma troca de conexão de Deus para seu povo, como uma conexão de internet, se o sinal cai a internet para de funcionar. Então devemos estar sempre com as mãos erguidas em direção a Deus, isto é, devemos estar sempre conectados com a fonte que vem do alto. O problema é que muitos cristãos, devido à duração das lutas, acabam cansando e abaixam as mãos e param de orar. Logo, a conexão é cortada e o mal prevalece. Então jamais pare de orar. Nunca abaixe as suas mãos, independente da batalha que você esteja passando, pois, em breve, Deus irá te dar a vitória. Podemos entender que de alguma forma existe uma conexão entre o que fazemos fisicamente e o que acontece espiritualmente. O que fazemos aqui com nosso corpo físico faz a diferença do que acontece no mundo espiritual. Outro ponto importante é que Moisés em nenhum momento duvidou ou questionou a Deus. Simplesmente obedeceu sem duvidar. Quantas vezes Deus já te deu a direção do que fazer aqui na terra e você não obedeceu ou duvidou? Quantas vezes Deus já pediu para você largar aquele emprego, ou aquela pessoa, ou aquele costume que te faz mal, e você não obedece por não acreditar que Deus irá te sustentar? Não questione quando Deus lhe disser para fazer algo fisicamente. Ele disse para levantar as mãos. Então não fique aí discutindo com Deus, dizendo,
Eu não tenho como fazer isso. A verdade é que a obediência física traz libertação espiritual. E como saber quando Deus está falando com a gente? Simples. Quando vem um pensamento que te exige alguma ação, e esse pensamento não para de vir na sua mente, quando você acorda, quando você dirige, quando come ou descansa, esse pensamento não para de vir. Pode ter certeza que é Deus falando com você. Então obedeça. Hoje muitas pessoas não demonstram sua crença em Deus de forma física. Acham que tudo está apenas no campo do intelecto, no campo do sentir e do achar. Porém, essa passagem de Êxodo nos mostra que Moisés, naquele momento, teve a manifestação espiritual através de sua oração, somada com o ato físico de estar com suas mãos levantadas em direção aos céus durante toda aquela batalha. As pessoas acham que não há necessidade de um ato físico para terem respostas de suas orações. As pessoas acham que já são humildes o suficiente. As pessoas acham que não precisam ir na igreja fisicamente, pois Deus conhece seu coração. As pessoas sentem que não precisam arriscar nada, pois se Deus quiser vai fazer por elas. Enfim, quando se fala em Deus, tudo é reduzido a coisas internas e achismos não havendo manifestação externa por parte do indivíduo. Mas se você disser à sua esposa ou ao seu marido, "Eu te amo", sem que haja ações físicas no dia a dia que comprove isso, sua declaração de amor fica sem crédito. É como o velho ditado, falar é fácil. Com Deus não é diferente. Ele quer que demonstremos com ações o que dizemos para Ele. Esse mesmo efeito ocorre quando jejuamos. Esse ato físico faz mover a ação de Deus, onde o poder espiritual é liberado. Podemos ver isso em Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel estava com quase 90 anos quando fez esse jejum. Logo podemos ver o tamanho da fé de Daniel. Uma coisa é um jovem ficar 3 semanas de jejum, outra é um homem de 90 anos em jejum durante todo esse tempo. Porém, Daniel estava triste por conta do povo de Israel, que sofria com grandes privações e dificuldades naquela época. Isso mostra que quando temos comunhão com Deus, nos importamos com aqueles que estão em dificuldades e privação. Daniel morava no palácio da Babilônia, tinha um cargo nesse reino, porém estava em luto devido a seu povo estar sofrendo. É como devemos nos sentir hoje, entristecidos por ver tantas pessoas sofrendo nesse mundo sem conhecer a Deus. Depois desse período que Daniel passou em jejum, um anjo do Senhor apareceu a Daniel. Podemos ver em Daniel capítulo 10, versículos 12 a 14. Então me disse: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias." Podemos notar nessa passagem que desde o primeiro momento que Daniel começou seu jejum e orações, Deus já havia enviado a resposta através do anjo. Porém, havia um principado demoníaco que impedia o anjo de chegar com a resposta para Daniel. Esse principado estava no caminho do anjo que teve que travar uma luta no campo espiritual durante 21 dias. Isso travou a resposta de Daniel naquele momento. Só houve liberação quando o arcanjo Miguel foi enviado para liberar o caminho para o anjo trazer a resposta a Daniel. Podemos entender que há castas de demônios que são poderosos a ponto de impedir o caminho de um anjo. Houve a necessidade da intervenção de Miguel, que é um arcanjo, para poder abrir o caminho da resposta de Daniel. Jesus falou sobre isso em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Talvez você esteja passando por uma situação parecida com a de Daniel. Você está pedindo a Deus, porém parece que as respostas não vêm. Meu amigo, minha amiga, às vezes é necessário algo a mais. Daniel em nenhum momento perdeu a fé ou deixou-se abalar devido à resposta estar demorando. Muitas pessoas acabam não alcançando suas respostas por desanimar, pois têm uma fé condicionada somente por aquilo que vem. Quem realmente é da fé, não desanima.
pois sabe que há uma batalha espiritual e que é necessário perseverar para atingir a vitória. Há uma guerra entre as forças angelicais e forças demoníacas, e você e eu temos um papel importante em determinar quem ganha ou quem perde nessa guerra espiritual. O que fazemos fisicamente pode liberar o poder espiritual. A fé é certeza de coisas que não se veem. Quando temos certeza, ficamos confiantes e naturalmente alcançamos nossos objetivos. Porém, quando a dúvida entra, ela automaticamente anula a fé, trazendo medo, ansiedade, preocupação e desespero. Hoje o jejum não é apenas de alimentos. Há outras formas de alimentos que esse mundo nos traz, que anulam nossa fé, nossa comunhão com Deus. Todos os dias as pessoas se alimentam de notícias ruins, de entretenimento que não leva a nada, de mentiras, fofocas, mágoas e muitas outras coisas que bloqueiam a criatura a se conectar com o Criador. Hoje deixar apenas de comer não é o suficiente. O verdadeiro jejum é se privar daquilo que há no mundo e que te afasta de Deus. Para que haja resposta do céu, é necessário primeiro uma ação física nossa aqui na terra. Devemos orar e levantar as mãos como fez Moisés, jejuar, orar e perseverar, se desconectar do mundo, como fez Daniel. Se você está passando por uma luta na sua vida, se você tem uma causa na justiça que não sai, tem uma doença que não quer ir embora, desafio você a fazer algo a mais essa semana. Desafio você a fazer um jejum das coisas desse mundo durante 3 semanas. Igual a Daniel, orando todos os dias sem abaixar as mãos como fez Moisés. Pois pode haver algo bloqueando sua vitória e você precisa fazer a sua parte nessa guerra espiritual. Faça isso e pode ter certeza que a resposta virá e algo sobrenatural acontecerá na sua vida. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se ele te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus.